Salve, muito boa noite. Nós vamos falar hoje aqui de política, diretamente dos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país, o que passa nos bastidores daqui do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. É uma semana em que se debateu muito a área de segurança pública. Tudo começou quando o ministro Gilmar Mendes deu a ideia de refundar as polícias. E aí a ideia dele era aproveitar esse caso do Rio de Janeiro, onde foram presos os mandantes do assassinato da vereadora Marielle, e a partir daí refundar a polícia para combater o crime organizado. E aí apareceu a grande interrogação. Os deputados ligados aqui à área de segurança pública não entenderam. O deputado Coronel Meira, que é uma pessoa ligada diretamente à área policial, diz, olha, refundar não, mas repensar a polícia, colocando salários, dignidade e melhorar a qualidade do policial, aí sim é possível, mas é preciso primeiro cuidar do policial. O programa de hoje vai falar sobre segurança pública. Está aqui o deputado Alberto Fraga. Ele é do PL daqui do Distrito Federal. Tem uma vasta experiência no 5º mandato parlamentar. Foi secretário aqui de Brasília, secretário de Transportes daqui de Brasília e Mobilidade. E, além dos 5 mandatos, agora é o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública. Deputado, muito boa noite. Obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, Zé Maria. É um prazer estar sempre aqui com você. Deputado, o que o senhor entendeu na fala do ministro Gilmar Mendes de refundar a polícia? Eu acho que a palavra refundar não cabe para a pretensão que ele, eu acho que gostaria de se manifestar. Eu concordo com o Meira, com o Coronel Meira, que seria reformular, seria melhor. Refundar é acabar e começar de novo. Nós temos 600 mil policiais no Brasil. O que fazer com esses 600 mil? Então não é assim tão fácil. E como você mesmo disse, ao invés de falar que quer refundar, vamos reformular, vamos dar salários dignos, vamos dar uma formação capacitada, vamos dar moradia, vamos dar assistência jurídica para o policial e cobrar dos maus policiais. Aqueles que realmente cometerem qualquer tipo de deslize durante o exercício da profissão têm que ser punido com rigor. Eu digo sempre que o pior bandido é o policial quando se torna bandido. Porque aí ele assume conhece, os poderes do Estado. Ele conhece tudo, né? Já viveu na caserna, sabe como é que é o comportamento, e quando ele passa por outro lado, meu amigo, a situação fica muito complicada. Vide as milícias no Rio de Janeiro. Normalmente, os líderes de lá são excluídos da polícia, porque é impressionante, você ser policial militar é para a vida toda. O cara foi expulso da polícia há 10 anos, mas a notícia é ex-PM. Ex-PM mata, ex-PM assalta. O cara foi expulso da corporação. Zé Maria, a corporação, a instituição que mais expulsa dos seus quadros maus elementos é a Polícia Militar. Nem os próprios colegas gostam de policiais que se envolvem com bandidagem, né? Uhum. Deputado, isso é uma guerra. Eu costumo dizer que esta guerra tem lado, e eu sou do lado da polícia, porque é preciso dar autonomia cada vez mais para a polícia. Mas eu posso dizer que a segurança pública, a polícia, as polícias estão perdendo esse jogo? Estão perdendo o jogo porque não encontra o devido respaldo no Poder Judiciário. Basta ver as reclamações constantes sobre as audiências de custódia, que a primeira pergunta que o juiz faz é se a polícia tratou bem o bandido. Eu vi recentemente, numa audiência de custódia, a juíza preocupada se o marginal estava com frio. Pediu até o casaco do funcionário, né? Você lembra disso? Serviu o cafezinho. Serviu o cafezinho e o policial está ali, desmoralizado, será desmoralizado, arriscou a vida para dar um flagrante, prender a pessoa em flagrante, e vem o Poder Judiciário e faz isso. Então, é evidente que a polícia, se não houver uma reviravolta e o Poder Judiciário não entender que o Estado precisa da polícia, porque uma coisa é certa, quando a polícia está desmoralizada, quando o policial é desmoralizado na rua,
É o Estado que está sendo desmoralizado, é o juiz que está sendo desmoralizado. E enquanto não houver essa consciência, nós vamos, infelizmente, continuar perdendo esse jogo. Há um fenômeno, e um fenômeno, eu diria, irritante, desagradável, de fazer uma ode, elogiar e glamorizar a vida bandida. Num show em Salvador, né, onde alguém pergunta, quem gosta de bandido aí, grita, e todo mundo grita. As músicas e as artes, elas idolatram bandidos, né? E músicas como Veraneio Assassina, que é do Renato Russo, daqui de Brasília, um ídolo de Brasília, né? E coloca frases de que quero ser policial quando eu crescer para matar, para roubar e tal. Isso é terrível para a polícia. Principalmente, né, para quem está iniciando, o policial jovem, quando vê isso, desestimula, se desmotiva. As músicas do Rio de Janeiro, aqueles rap que tem, aqueles baile funks, é música que é só para marginal ouvir, mas, no entanto, continua tendo, né? Não se pode censurar, mas é um absurdo que ainda tem gente que dá a guarida para esse tipo de coisa. Então, é lamentável realmente. Essa cultura precisa realmente ser repensada. Eu sou do tempo que o garoto, quando perguntava o que é que ele gostaria de ser quando crescer, quando crescesse, ele respondia que era ser policial, bombeiro. Hoje em dia, não tem mais esse tipo de comportamento. Por quê? Em virtude dessa cultura anti-polícia. Na verdade, Zé Maria, nenhum país do mundo, né, tem a polícia como benquista. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser preso. Eu já cansei de ver no meu tempo da ativa, às vezes o cara estava namorando no escurinho lá do Cerrado, num lugar perigosíssimo. Mas se a polícia chegasse para bater mandar o cara sair dali, rapaz, era uma confusão. Então, esse tipo de coisa precisa mudar. Precisa mudar urgentemente. Essa cultura de que ninguém gosta da polícia precisa mudar. A polícia já está tendo dificuldade nas abordagens. Pois é, deputado, eu tenho ouvido algumas reclamações de policiais, profissionais de segurança pública. Primeiro é a dificuldade de prender e soltar. Me disseram que já prenderam 8 vezes a mesma pessoa e encontra com ele na rua. E às vezes prende e fica mais tempo na delegacia preenchendo formulários e o outro já saiu, né? Por outro lado, parece que essa história do celular tem colocado o policial ali numa saia justa na hora da abordagem. Como se não bastasse o celular, que hoje todo mundo tem um celular e filma qualquer tipo de ação, ainda vem essa ideia absurda, que eu acho, de obrigar o policial a usar uma câmera, né, no seu uniforme. Pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Ninguém pode produzir provas contra si próprio. Eu penso dessa forma. Sim, está na Constituição. Está na Constituição. Então, quando o policial coloca uma câmera em determinados momentos da ocorrência, e só ele é que pode decidir, não é ninguém num ar-condicionado, não, é só o policial ali, ele tem frações de segundo para atirar ou morrer. Né? Então, não é ninguém que pode dizer, olha, dá uma pausa aí, vai decidir se você vai atirar ou não. O bandido não. O bandido, quando sai atirando contra a polícia, ele não quer saber quem está do lado. Então, muitas dessas balas, você já notou que só encontram balas perdidas da polícia. É uma coisa absurda isso. Quer dizer, a notícia vem como se fosse a própria polícia que saiu atirando a esmo. É muito difícil acontecer essa situação. Agora, o Rio de Janeiro, meu amigo, é complicado. Eu vou dizer que eu tenho uma larga experiência na segurança pública, mas se alguém me chamasse para dizer, Fraga, qual é a solução do Rio de Janeiro, eu confesso a você que eu não saberia falar o que fazer no Rio de Janeiro. E já passou por várias experiências, né, tentativas de melhorar a qualidade da segurança pública no Rio de Janeiro e passamos pelo vexame de áreas que são totalmente dominadas, totalmente dominadas. Pelo tráfico, pelas milícias, pela bandidagem. Né? E o Estado já aceitou. Para entrar lá tem que ter autorização. Quer dizer, é um Estado paralelo. E essas coisas não dá para continuar num Estado democrático de direito.
Ô Fraga, hoje o senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, uma comissão importante, né? Mas sempre lidou com segurança pública. O senhor é um coronel da reserva daqui do Distrito Federal, fez toda uma carreira na Polícia Militar do Distrito Federal e houve uma convivência muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a ser cotado, né, num determinado momento, vai ter convidado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Está faltando o Ministério da Segurança Pública? Eu acho que sim, né? Porque eu lembro que quando nós aprovamos... O senhor defendeu no governo Bolsonaro a criação? Sim, a criação do Ministério da Segurança Pública. Aliás, que fique muito claro, o Ministério da Segurança Pública só foi criado porque eu, juntamente com mais 14 deputados, fomos até o presidente Michel Temer, pedimos a criação. Quem era o ministro da Justiça na época? Alexandre de Moraes. Ele não aceitava a separação, porque a gente sabe muito bem que entre Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Segurança Pública vai se sobressair. Só que o Ministério da Justiça já tem muitas atividades, muitos afazeres. Então o Ministério da Segurança Pública é uma pasta importantíssima e que até o presidente Lula, né, quis recriar. Né? Eu acho que foi um erro do Bolsonaro quando aceitou, mas não foi ideia dele. Infelizmente foi a ideia Ele brigou com o Major Olímpio. Mas a ideia foi do Onyx. Eu lembro que quando eu falei, não faça isso, você foi lá comigo para pedir a criação do ministério. O senhor falou com o Onyx? Falei com o Bolsonaro. Com Bolsonaro. Agora veja o que acontece, né? Para reduzir aqueles 39 ministérios para 22, né? O que é que fizeram? Voltaram com a fusão, vamos dizer assim, do Ministério da Segurança Pública com o Ministério da Justiça, quer dizer, e logo o Bolsonaro, que teve a sua bandeira principal, a segurança pública. Então, eu não imputo a culpa ao Bolsonaro. Eu, com todo respeito, é meu amigo, mas a culpa eu imputo na época, ministro Onyx. Eu andei conversando com alguns integrantes da comissão que o senhor preside sobre segurança pública, né? E a ideia é que, olha, o Ministério da Justiça é o mais antigo, foi criado lá por D. Pedro como o escritório dos comércios e da justiça, e é por isso que fica ao lado do presidente da República. E o ministro da Justiça fazia interlocução do governo com o Supremo e isso não é mais necessário. Tirando a segurança pública do Ministério da Justiça, fica direito do consumidor, índios, pouquíssimas coisas, né? Não seria o caso de colocar o nome de Ministério da Segurança Pública e Justiça e nomear um ministro do ramo? Quem quer fazer segurança pública de verdade seria o óbvio. Trocar o nome e principalmente nomear um do ramo. Exatamente, um do ramo. Eu não tenho nada contra o ministro Lewandowski, que até eu tive o prazer de conhecê-lo. Achei que ele tem um bom diálogo, o tom dele é conciliador. Agora, ele trabalhou esse tempo todo no Poder Judiciário, não tem a experiência, não sabe o que é que o policial passa, do outro lado, as necessidades do policial. E não adianta você falar, o policial só vai trabalhar bem quando ele tiver suas necessidades supridas. Isso é óbvio. Enquanto o policial tiver com salários ruins, né, morando mal, excesso de trabalho, nós vamos ter uma qualidade ruim. Então, se quer uma segurança pública de qualidade, nós temos que primeiro valorizar o material humano. É ele que vai fazer com que a coisa ande. Então, se não der essa importância ao Ministério da Segurança Pública, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você quer ver uma coisa? Os ministros, eu reclamei, eu fui o relator do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei, é o marco da segurança pública. Não aplicam a lei. Não aplicam, eu acho que sequer leram a lei. Que se alguém tiver a curiosidade e executar 40% do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, eu te garanto que muita coisa vai mudar. Mas não fazem. Só deixam para falar de segurança pública em época de eleição. Agora mesmo, né? Tem eleições municipais e aí todo mundo fala em segurança pública. Mas deveria ser constantemente uma coisa
dentro da cabeça dos homens públicos que querem o bem da população. Pois esse assunto que nós estamos falando aqui, ele é importantíssimo. Eu confesso ao senhor que eu conversei com 3 deputados que usaram inteligência artificial, mapeando o que se fala nas redes, e a segurança pública é o assunto agora mesmo nas eleições municipais. O senhor é presidente da comissão, quer dizer, tem uma grande responsabilidade. Qual é a proposta? Nós tivemos uma reunião recente dos governadores da região Sudeste, vão apresentar algumas sugestões. Eu aprovei na Comissão de Segurança Pública 5 grandes seminários para que a gente extraia alguma coisa desses seminários, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer 5 grandes cidades para a gente discutir essa questão de segurança pública. E vamos extrair daí os temas mais importantes. Nós aprovamos agora recentemente o fim da saidinha, que foi um grande avanço. Já tem gente dizendo que é inconstitucional. E a inclusão do exame criminológico. E a inclusão, muito importante, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Pouco se falou sobre isso. Pouco se falou, porque é muito importante como é que você pega um criminoso, um cara que matou 4, 5 pessoas, estuprou, e concede a ele um benefício sem fazer um exame criminológico. Isso é brincar de fazer segurança pública. Então, Zé Maria, depois que a gente coletar esses projetos que possam dar uma... É CPP, né? É o Código de Processo Penal, que é muito importante. Tem algumas medidas também para a gente frear o avanço do feminicídio, que é um crime difícil de se evitar, mas que você pode, quem punir, ficar preso realmente, coisa que não acontece. Nós temos, então... Acabar com o semiaberto. Eu acho que é a solução. E agora, em casos... A proposta dos governadores. Casos excepcionais de pessoas que estão sendo bem avaliadas pelo gestor, pelo diretor do presídio, não pelo juiz de execuções criminais. Porque ele não vive o dia a dia do presídio. Quem conhece a vida do preso lá é o diretor do presídio, é o policial penal. São essas pessoas que têm que dar a devida avaliação. Ah, não, mas nós não confiamos porque tem corrupção. Vamos punir o corrupto. Agora, o juiz definiria, mas com base na avaliação do gestor do presídio. É o que eu penso. Porque quem é que faz a avaliação se aquele preso está no bom comportamento ou não? Quem é que concede? É o juiz, que está sentado num ar-condicionado e decide em cima de uma petição. Não. Se ele quer fazer a coisa bem feita, consulte. Essa petição tem que ser substituída por um parecer do gestor do sistema prisional. É ele que tem que dar o parecer, e não alguém de fora que não conhece, né? Você sabe que hoje o preso, quando entra no presídio, a primeira coisa que ele faz é botar uma Bíblia embaixo do braço para dizer que está se recuperando, né? E muitas vezes, aí me desculpe, tem gente que não concorda, eu respeito a opinião, mas o que eu sou contra as saidinhas, sempre fui contra, é porque quando eles vão à rua, eles vão cumprir uma missão do chefe da facção criminosa. Essa é a questão. Assassinatos, roubos. Tem que fazer, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir, senão ele morre. Quando ele voltar para o presídio, ele morre, se ele não cumpriu. Por isso que muitos não voltam, né? É exatamente isso. Porque é um recuo na pena, né? Quando está no semiaberto, está um passo da liberdade. Zé Maria, se ele não volta, significa um recuo. Teve gente que estava faltando aí 1 ano para acabar a pena e não voltou. Aqui em Brasília, no mês passado, teve um caso que o cara, né, tinha a confiança do sistema, já trabalhava no regime semiaberto, fazia trabalhos lá para o sistema prisional. O cara não voltou na saidinha. Por que você acha que isso aconteceu? Porque tinha ameaça lá. Ué. Ele tinha ameaça, se devem ter dado alguma missão para ele, ele não quis cumprir, se voltasse, morria. Infelizmente é isso, nós temos que jogar de forma aberta, transparente. Agora, o que falta para resolver o problema da segurança pública no Brasil é a vontade política e coragem. Ô deputado, eu ouvi um discurso seu e eu gosto de sentir ali o plenário ouvindo discursos de vários parlamentares.
e que o senhor falava muito sobre essa história do domínio dos presídios, que a segurança pública tem que começar por isso, pelo domínio dos presídios. É verdade que os presídios daqui de Brasília estão livres das facções? Graças a Deus. Brasília ainda é um dos poucos presídios no Brasil que não tem lideranças de facção criminosa. E qual é o segredo? O segredo é o acompanhamento, né? O segredo... Dizem que é uma luta diária, né? Sim, sim. Aí é onde eu digo a você a eficiência da Polícia Civil do Distrito Federal. Por que é que o crime organizado, o PCC, primeiro comando da capital, não se instala no Distrito Federal? Porque nós temos uma Polícia Civil que verdadeiramente está atenta. Já tivemos algumas tentativas e foram presos através de interceptações telefônicas, prenderam as pessoas. Então tem que ter essa atenção. Agora, no resto do país, o que já se criou de facção, é bonde não sei de quê, é carro não sei... Olha, cada nome... Tem 42 facções. 42 facções. Né? Quando eu fui presidente da CPI do sistema prisional, tinha 14. Já está em 42. Por que você acha que cresceram? Porque o Estado, incompetente, não teve capacidade de se opor a esses marginais. Voltando à atividade policial, eu costumo chamar a atenção para um ponto que as pessoas não se preocupam muito e eu estou notando que a minha fala está repercutindo. O policial, quando entra para essa profissão complicada, sensível, ele sabe do risco de vida, mas acaba enfrentando o perigo constante do risco judicial. Se num confronto ele matar alguém, ele vai ter dificuldade para se defender. É vender a própria casa, né? Nem todos os estados dão assessoria jurídica, né? Ele tem que vender a própria casa, até porque às vezes ele não confia nos advogados fornecidos pelo estado, né? Então esse é o risco jurídico. Policial só sabe ser policial. Se ele for expulso da corporação, ele fica solto no mundo, não sabe o que fazer. Qual é o problema desse risco judicial que só aumenta? Olha, Maria, o seu pensamento é o que eu gostaria que todo magistrado tivesse. Que entendesse isso. Eles não entendem. O policial hoje, quando se envolve numa questão, numa ocorrência policial, principalmente quando tem morte, no confronto tem morte, primeiro afeta a saúde mental desse policial. O senhor passou por essa experiência aqui, né? Sim, meus colegas que faziam rifas, vaquinhas, para pagar meus advogados. Eu sempre fui um policial de rua, sempre estive à frente da minha tropa e gostava muito de fazer isso, né? E eu acho que todo comandante precisa... Você pode contar o que aconteceu? Lá na Ceilândia? Sim. Não, a gente tinha muitos confrontos, né, com bandidos, né? E realmente, no confronto, eu sempre disse que antes ele do que eu. Né? Então, quem trocava tiro com a polícia... Você já era coronel? Eu era major. Eu era major. Quem trocava tiro com a polícia... Não é comum o major andar nesses... Não, mas eu andava. Eu andava porque era uma forma até mesmo de motivar a tropa. Olha, eu tenho um dado importante. Quando eu cheguei na Ceilândia para comandar a Ceilândia, era a primeira cidade em violência. Quando eu deixei a cidade, ela era a penúltima. Das 32, ela era a penúltima em violência. Por quê? Porque eu peguei uma tropa motivada. Para você ter uma ideia, quebras de viatura. Eu só tinha na época 35 viaturas. 33 rodavam. Porque eu fui aos comerciantes e dizia, vocês querem segurança? Me dê condições de trabalhar. Zé Maria, os primeiros coletes à prova de bala de Brasília fui eu que consegui. Eu descobri que no Banco do Brasil tinha uma verba destinada para a segurança pública. Eu fui lá, pedi o dinheiro e compramos coletes à prova de bala. Só para explicar que a Ceilândia é uma das maiores cidades daqui do Distrito Federal. O Distrito Federal é a maior, né? É, tudo Brasília, que não tem municípios, são cidades. Antigamente se chamava cidade satélite, hoje não usa mais. É uma administração, né? E a Ceilândia é a maior, tem mais de 1 milhão de habitantes. É a maior população de Brasília, é a Ceilândia. E era uma cidade muito violenta. E quer queiram, quer não, eu me tornei deputado federal graças a essa cidade. Eu acho que me retribuíram com o trabalho que eu fiz para a cidade e me deram 5 mandatos de deputado federal.
O deputado Alberto Fraga, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, né? Ele foi lá atrás, eu acho que no ano 2000, né, o coordenador da Frente do Não. Né? Presidente da Frente do Não. É o referendo das armas. O referendo das armas, do Estatuto das Armas. E o verdade. senhor ganhou e surpreendeu, né? Surpreendeu. Era para não produzir armas no Brasil, não vender armas no Brasil. Era. A pergunta, o referendo era para proibir o comércio de armas no Brasil. Nós criamos a Frente da Legítima Defesa, depois se tornou a Frente do Não, e nós mostramos para a população brasileira que a defesa não é das armas, é do seu direito de escolha. Quem quiser comprar uma arma tem que ter o seu direito assegurado. Até hoje, eu defendo a posse da arma, para você ter uma arma dentro de casa. Eu confesso que eu não concordo com o porte de armas. Tem que ser para alguns, para poucos policiais. Né? Isso é surpreendente, né? Porque ouvindo o senhor, tem orgulho de portar aqui o botão da bancada da bala, dá a impressão de que o senhor defende que o cidadão seja armado e que anda nas ruas armado. Não, não defendo isso, de forma alguma. Eu defendo que o cidadão possa comprar uma arma para ter dentro de casa para defender sua família, para defender sua propriedade. São vários e vários exemplos que nós temos, e quando o cara percebe, ou até a mulher, quando percebe a porta sendo forçada, ela dá um tiro para o alto, o bandido corre. Agora você imagina o governo malvado como desse governo, querendo que um cidadão que mora numa fazenda não possa comprar uma arma de fogo. É interessante que ele, numa fazenda, pode andar armado, tem o direito difícil de adquirir. Nós conseguimos a extensão do porte. Isso, para toda a propriedade. Foi em toda a propriedade, nos limites da propriedade. Mas o que acontece? Mas hoje, o aparelhamento que o PT faz na Polícia Federal não permite a compra. Porque dentro dos requisitos... Quer dizer, você tem o direito de andar armado, mas não pode comprar arma. Não pode comprar a arma, então o que adianta? Aí o Estado ou está querendo que esse fazendeiro compre uma arma no mercado negro, porque quem quer praticar crimes não deixa seu CPF, seu endereço ao comprar uma arma de fogo. Será que falta tutano nesse governo para entender isso, Zé Maria? É uma coisa tão absurda que eu acho... Aí hoje agora, na verdade, a única derrota que o PT sofreu foi o referendo das armas. O PT e uma grande emissora de televisão. Que foi uma campanha, né? Fizeram campanha e perderam. Eu fiquei sabendo que uma arma ilegal, ela roda várias vezes, que a polícia apreende a mesma arma. Teve um exemplo em São Paulo que uma arma, uma pistola 9mm, foi presa 9 vezes. E voltou para... Prendia... voltava para as ruas. Mas e quem é que joga essa arma de novo nas ruas? Aí só pode ser o poder público, né? O mal policial. Ou até mesmo a arma, quando ela é recolhida, ela tem que ir para o exército para ser destruída. Né? Então, precisava se analisar. Você lembra na campanha do desarmamento? Você lembra aqueles rolo compressor passando em cima daquele monte de armas? Sim. Você viu alguma arma que prestasse ali? Era só espingardinha. Só aquelas espingardas velhas, garruncha, revólver 38, 32. Mas vamos fazer justiça. Houve, naquele decreto, a possibilidade de pegar as armas que prestavam e foram usadas para a polícia. Né? Zé Maria, eu acho que não aconteceu isso não. Entendeu? Eu acho que ali... Evaporaram. Assim. Evaporaram, as armas evaporaram. Eu fico bobo de ver, eu já estou velho demais para ficar mentindo, eu não gosto de mentira. Agora o governo vive a ilusão que só existe 1 milhão de armas de fogo no Brasil. Ana Maria, nós estamos falando de um universo de 15 a 20 milhões de armas. Se eu fosse o presidente da República, eu permitia que quem tem arma, que não fosse objeto do crime, fizesse um cadastro. Um recadastramento. Você é presidente da República. Você prefere ser enganado ou prefere saber quantas armas tem no Brasil? Fazer o levantamento, né? Óbvio, outra coisa. Você com um cadastramento, se essa arma sua estiver na rua,
envolvida num crime, ao botar o número da arma, vai saber que essa arma pertence a fulano de tal, o CPF tal. Não é melhor ter esse controle do que viver essa ilusão? A Polícia Federal não tem estrutura para recadastrar essa quantidade de armas que existe no Brasil. O governo não abre essa possibilidade. E, enquanto isso, milhões e milhões de brasileiros vivem na clandestinidade, na ilegalidade. Porque quem recebeu uma arma do avô não vai entregar para o governo. Muito bem, deputado. Deputado, foi uma conversa boa, né, muito significativa para um assunto que está realmente na ponta aí dos debates políticos. Queria agradecer a você, muito boa noite, bom final de semana e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.